Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário, intitulada Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. E o título do primeiro volume é Seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. O título da primeira semana é Introdução. E o título da quarta-feira, A Porta do Evangelho é aberta aos gentios. O versículo, Atos 10, 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia e obrigado mais uma vez pela riqueza das tuas palavras. Nós podemos cada vez mais nos aprofundar, mergulhando em tua palavra e conhecendo o teu coração. O Senhor tem nos dado tantas riquezas. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, para que cada vez mais nos enchamos do teu Espírito e da tua palavra. Queremos viver segundo a tua vontade, viver segundo a direção da tua palavra, um viver de vencedores, um viver de servos que te agradam. Que seja essa a nossa realidade, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós falávamos até o áudio de ontem da pressão que a igreja em Jerusalém sofria. E se você observar isso na história da igreja, você vê a mudança de estratégia de Satanás. Então, primeiramente, ele levanta perseguições, levanta muitos sofrimentos, os cristãos mortos. Isso acontece na história da igreja. Depois, quando ele percebe que isso não está tendo resultado, aí o que ele faz com que algo seja introduzido, uma mistura, como aconteceu também na história da igreja e como nós podemos ver que começa a acontecer aqui no livro de Atos com a igreja de Jerusalém. Em Atos 9, o ambiente ainda era um ambiente em que o Espírito tinha liberdade. No versículo 31, nós lemos: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, essas provações, essas perseguições, até então, a igreja continuava crescendo, porque os apóstolos permaneceram ali em Jerusalém, o apóstolo Pedro ainda estava ativo, falando a palavra profética, e aí a gente vê nesse final do capítulo 9, que Pedro, ele cura um paralítico de nome Enéas e até ressuscita uma pessoa que estava morta, estava no que nós chamamos hoje de seu velório, não é? Uma irmã chamada Dorcas. E aí, irmãos, entra então o capítulo 10. O capítulo 10 começa apresentando para nós um centurião chamado Cornélio. Eu vou ler esses versículos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Aqui, veja, Pedro, nesse momento, ele estava em Jope, e distante, na noroeste de Jerusalém. Então, Cesareia ainda era um pouco mais longe. Então, Cornélio estava em Cesareia e Pedro estava em Jope. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Esse Cornélio era gentil, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas aqui é oferta, ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então era um gentil que tinha um coração voltado a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, cerca de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas, as suas ofertas subiram para a memória diante de Deus. Veja, irmãos, o anjo aparece a Cornélio, mas o anjo não prega o evangelho para Cornélio. Porque
não é uma comissão dos anjos o evangelho. Isso é com o homem, entende? Então, veja só. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então veja, Pedro estava lá em Jope, e aí nós vamos passar daqui a pouco para a visão que Pedro estava tendo. Então, aqui, um ponto muito importante para nós entendermos. Quando Deus escolhe uma pessoa, não adianta, irmãos, nós queremos olhar e falar assim, mas Pedro, mas eu acho que João era melhor, mais qualificado. Ou então, Mateus, ele era um cobrador de impostos, uma pessoa que poderia administrar melhor, poderia ser um líder melhor. Não é a escolha do homem. E quando o anjo aparece, lógico, por ordem de Deus, e manda especificamente que Cornélio procure o apóstolo Pedro, fica claro que era o apóstolo Pedro, o líder entre os 12 apóstolos. E você deve se lembrar, não é? Lá em Mateus 16, o Senhor ele disse que Pedro receberia as chaves do reino dos céus. Então, em Atos 2, Pedro ele se levanta com os outros 11, mas é ele quem dá a palavra e aquelas pessoas então se convertem. E ali começa de fato a igreja em Jerusalém. E agora em Atos 10, ele vai abrir a porta do reino dos céus, da igreja, para os gentios. Então até aqui, irmãos, até esses capítulos de Atos, fica claro que o líder entre os apóstolos, a liderança entre os apóstolos, por escolha de Deus, estava com Pedro. Nós vemos muitas vezes, apesar do Senhor ter chamado 12 apóstolos, o Senhor levando, por exemplo, 3 deles para o monte em João 17. É uma escolha do Senhor. Não adianta os outros 9 falarem o Senhor está fazendo distinção, levou os outros 3 para o monte e deixou a gente lá embaixo. Com Deus, meu irmão, não se discute. A gente deixa Deus ser Deus. Ele é o líder. Ele é quem escolhe. Ele, Jesus, é o Senhor. Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar. Deixe que Deus escolha. E deixe que Deus retire, se for necessário. Nós sabemos, por exemplo, que nós vemos por toda a Bíblia e vemos pela história, que apesar de Pedro ter aberto a porta do reino dos céus para os gentios, no capítulo 9, nós vemos Deus levantando o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios. O que eu quero dizer, irmãos? É a escolha de Deus, não adianta. Imagina depois Pedro chegando para o Senhor dizendo, mas Senhor, o Senhor disse que eu ia abrir a porta, né? Eu estava lá na casa de Cornélio quando eles se converteram. E de repente, esse encargo agora de Paulo, a escolha é de Deus. Muito bem, continuando então, o que Cornélio fez? Ele mandou mensageiros a Jope conforme o anjo tinha dito. E aí, o capítulo 10 então ele troca para Pedro. Então o versículo 9 diz, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. O eirado seria o terraço da casa onde ele estava. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a hora sexta seria por volta do meio-dia, a fim de orar. Então, ele subiu, ele estava ali orando, e aí o versículo 10 diz que ele estava com fome, estando com fome quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ele teve uma visão. E aí, qual foi essa visão? Um lençol, um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, eram animais imundos. E aí uma voz dirigiu-se a Pedro, dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro não entendeu. Ele disse, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Ele identificou que era a voz de Deus. Só que o que ele fez? Ele quis se justificar. Falou, não posso fazer isso. É o mesmo Pedro de Mateus 16.
falando para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, que é isso? De modo algum vai te acontecer. Veja como a nossa natureza, irmãos, ela é difícil de ser quebrada. Não era difícil para esse Pedro, cheio do Espírito Santo, ressuscitar uma pessoa, curar um paralítico, curar um cego, mas tinha coisas que estavam muito enraizadas ou arraigadas no interior de Pedro. E aqui, irmãos, o Senhor então começa a preparar Pedro, porque essas coisas precisavam ser quebradas. Do contrário, ele não conseguiria seguir na missão que o Senhor lhe havia incumbido. Então, aqui fala, a segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O que significa essa visão? Pedro começou a pensar a respeito. A lei a respeito dos animais limpos e dos animais imundos, sobre o que o povo de Israel podia comer, não podia comer, ela está em Levítico 11. E apesar de ser realmente um mandamento para eles, para nós, e para eles também de certa forma, né? Principalmente aqueles que creram quando veio o Novo Testamento, quando chega a Nova Aliança, para nós isso é muito figurativo, é simbólico, está cheio de simbolismo espiritual. Resumindo, irmãos, o que significam esses animais imundos que o Senhor não queria que o povo de Israel comesse? O que é o comer? O comer é tudo que você come vai para dentro de você e muda você. Então, se você tem uma boa alimentação, você vai ter uma boa saúde, um corpo saudável. Se você tem uma alimentação ruim, o seu corpo vai mudando e a sua saúde também. Então, a gente pode entender esse comer como ter comunhão. Por exemplo, quando o Senhor Jesus falou, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que ele estava dizendo? Ele não estava sendo literal, ele está falando de ter comunhão, de nós nos alimentarmos tendo comunhão com Ele, que é o que nós fazemos hoje, imergindo na palavra, né, com repetições, para que a palavra entre em nós, seja inculcada em nós e mude a nossa constituição, o nosso ser, entende? Então, o comer é isso. Então, vamos aplicar esse Levítico 11, para você entender o quadro de Atos 10. O que o Senhor não queria? Quem eram os entre aspas, os animais imundos? Eram os gentios. Então, em todo o Antigo Testamento, você vê o Senhor dizendo, eu não quero que vocês vão para os gentios, peguem os costumes dos gentios, a idolatria dos gentios. Eu não quero que as mulheres de vocês se casem com os gentios, nem os homens se casem com mulheres gentias, para não pegar esses costumes. Qual foi a tática usada, por exemplo, pelo rei Balaque para confundir o povo de Israel? Tática que a gente sabe depois, né? Uma cilada armada por Balaão. Lembra? Ele não podia amaldiçoar o povo de Israel. Deus não permitia. Então o que ele planejou? Falou, olha, envia mulheres, elas vão, prostitutas cultuais, elas vão se deitar com os filhos de Israel, eles vão cair em pecados, vão cair em idolatrias, vão transgredir o que Deus mandou. E aí quando eles fizeram isso, começou uma praga, ou seja, de fora para dentro, Satanás não conseguia fazer nada, mas de dentro para fora sim, quer dizer, de dentro, quando o erro partiu, o pecado partiu do povo de Israel se misturando com aquelas prostitutas, aí começou a praga. Então, irmãos, o que Deus não queria? Qual que era a mensagem? Que o povo de Israel não se misturasse, não comesse, não tivesse comunhão com os gentios. Esse, por exemplo, foi o motivo da queda de Salomão. De tantas mulheres que ele teve, no final da sua vida, o coração dele já não era mais para o Senhor. Ele já havia adulterado espiritualmente com os deuses dessas mulheres. Então, por que nós precisamos entender isso? Porque a lei, irmãos, ela, como nós vamos ver em Gálatas, ela é um aio para conduzir o homem até Cristo, guardar o homem até Cristo. Uma vez que vem Cristo, não há mais sentido da lei. Então, quando Deus fala para Pedro, mata e come porque eu purifiquei, ele quer dizer, agora esses gentios vão ser purificados e vão passar a fazer parte do povo de Deus.
então você pode e deve ter comunhão com eles. Então, comunhão para quê? Para a pregação do evangelho, para levá-los à salvação. Então, esse é o sentido dessa visão. Só que, como nós vamos ver, o povo de Israel ainda tinha, e os apóstolos também, Pedro, né, a gente vê isso em Pedro, tinha essa resistência de ir até os gentios. Até quando eles foram dispersos, eles diziam, naquela tribulação, eles diziam, não vamos pregar evangelho para os gentios, não, vamos pregar só para os judeus que a gente encontrar. Então era algo, irmãos, que estava muito forte dentro dos judeus e dentro de Pedro. Enquanto Pedro pensava a respeito dessa visão, vou resumir agora, surgiu quem? Os enviados de Cornélio. Eles contaram para Pedro o que havia acontecido e Pedro entendeu o significado daquela visão, que ele deveria sim ir com aquelas pessoas até Cesareia para pregar o evangelho, para abrir a porta do reino dos céus para aqueles gentios que Deus havia escolhido. Então, resumindo, Pedro chega, ouve a casa de Cornélio, ouve a história, e aí ele diz o seguinte, a partir do versículo 34 de Atos 10. Reconheço, depois de ter ouvido toda a história de Cornélio, as peças foram se encaixando. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E aí Pedro começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas, falando de Jesus e falando da ressurreição do Senhor Jesus. E de repente, no versículo 44, diz assim, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Por que caiu o Espírito Santo? Porque aquelas pessoas estavam crendo, elas creram na pregação de Pedro. Elas receberam a salvação. E aí o que aconteceu? E eu vou explicar isso aqui, veja só. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, veja só, por que acontece isso? Por que o Espírito Santo foi derramado aqui e eles começaram a falar em línguas? Se na verdade não era necessário como em Atos 2. Se você se lembrar, em Atos 2, surgiram línguas de fogo e ali aqueles homens começaram a falar em línguas. Só que naquele episódio, aquelas línguas eram necessárias. Não é língua dos anjos, não é língua enrolada que ninguém entende. Se você voltar lá em Atos 2, você vai ver que aquelas línguas eram línguas de homens, ou seja, eram dialetos. Por quê? No dia de Pentecostes havia muitos judeus, e judeus que vinham às vezes com a família e que já não eram mais fluentes no hebraico, porque estavam longe, então eles tinham que vir para cumprir a tradição da festa para Jerusalém. E ali, irmãos, todos esses que vieram e tinham outros dialetos, começaram a ouvir os apóstolos, os irmãos, pregando o evangelho nas suas línguas nativas, nos seus dialetos, nos seus dialetos, na língua que eles falavam. Então eles ficaram espantados. O motivo das línguas de fogo, do falar em línguas em Atos 2, foi esse. Tanto é que o versículo 5 e 6 de Atos 2 diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, por exemplo, podia ter judeu ali, que era judeu de nascimento de sangue, mas que nunca tinha habitado até então em Jerusalém, não sabia, por exemplo, o hebraico. Versículo 6, olha agora, estou em Atos 2, 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão. Quer dizer, todo aquele pessoal que estava perto foi para lá.
que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, entende? Eram galileus, pescadores, falando nas línguas daquelas pessoas, para que elas entendessem claramente a mensagem do Evangelho. Agora, quando você vai para Atos 10, se você for ver, não é necessário, está todo mundo falando a mesma língua. Por que então o derramamento do Espírito, eles começaram a falar em línguas? Porque, irmãos, Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz. Os judeus, como nós dissemos no começo, os judeus eles não aceitavam. Era uma quebra para eles aceitarem os gentios. Então, o que Deus fez? Deus fez exatamente a mesma coisa que ele fez em Atos 2. Se, por exemplo, o Espírito não tivesse caído, como diz, né, descido sobre eles, e eles não falassem línguas, e eu repito, essas línguas não é como o pessoal fala, língua estranha, língua de anjo, é língua clara, língua de homem, dialeto. Então, inclusive essa palavra língua no grego é glossa, e você já deve ter visto um glossário, não é? Então, quer dizer, é uma glossa no sentido de uma língua, um dialeto, uma língua de homem. O italiano, o espanhol, o árabe, o inglês, nesse sentido. E naquela época eles tinham os vários dialetos das regiões. Então, em Atos 10, irmãos, Deus fez exatamente a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. Para que, por exemplo, alguém não chegasse depois dizendo, não, a salvação deles não valeu. Porque, olha, com a gente aconteceu aquilo, com eles não aconteceu. Então Deus deu os mesmos parâmetros, sem tirar nem pôr. O que aconteceu em Atos 2 acontece em Atos 10, para mostrar, a salvação em Atos 2 ela é igual, para os judeus, é igual a salvação em Atos 10 para os gentios. Tanto é que o próprio Pedro fica espantado como eles começaram a falar em línguas, ou seja, ele viu, o Espírito desceu sobre eles. É para corroborar com a ideia de que gentios e judeus são parte do mesmo corpo e são um novo homem, não há mais distinção. Paulo fala isso claramente nas suas epístolas e é muito importante nós entendermos isso. Porque, infelizmente, muitos entendem desses dois trechos que a prova de que alguém é salvo é orar em línguas, falar em línguas, mas ele está falando aí de línguas estranhas, não é? Língua de anjo, sei lá. Mas não é isso, irmãos, porque as próprias cartas de Paulo mostram que não está atrelado a isso. Paulo diz claramente, se você com o seu coração crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e invoca o seu nome com a boca, reconhece isso com a boca, você recebeu a salvação. Agora, o dom que você vai ter, isso é algo que o Espírito vai te dar. Então Paulo fala claramente sobre essa questão dos dons. E se a salvação estivesse atrelada, uma prova da salvação fosse, como muitos dizem, falar em línguas, Paulo teria falado sobre isso nas suas epístolas. E quando a gente sabe que, na verdade, para os coríntios, ele diz que o importante é profetizar. O que é profetizar? Falar a palavra de Deus aos homens. Falar por Deus aos homens. Na língua que a pessoa conhece, que a pessoa ouve. Eu não vou me ater muito nesse ponto, mas achei importante compartilhar nesse sentido. O áudio já ficou grande. No áudio da quinta-feira, prosseguimos mostrando o que passa então a acontecer com a entrada dos gentios na igreja, né? Com esses acontecimentos de Atos 10. Então vamos ver na quinta-feira. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.